que faz a pessoa não perder o interesse em você? É a pessoa não perder o foco da sua própria vida pelo ficante. Eu, né, conheci uma pessoa, acreditava que tinha potencial, eu ia totalmente perder o foco da minha vida, das coisas que eram importantes para mim, para ficar pensando o tempo todo nessa pessoa, em maneiras de dar certo com essa pessoa, enfim, futuro com essa pessoa, em mensagem o tempo todo com essa pessoa. Então eu perdi o foco da minha vida. Passava por cima de mim mesma, de certa forma, tá? Vou dar um outro exemplo. Eu tinha um namorado uma vez que morava em São Paulo e eu morava em Curitiba. E ele queria o tempo todo a minha presença, né? Era empresário, queria o tempo todo que eu tivesse junto com ele nas viagens, né? E na verdade, enfim, não vou dar muitos detalhes aqui para não. Né, da profissão dele e tal, mas enfim, a grande questão, gente, é que eu, para agradar, né, passava por cima de certas coisas que eram importantes para mim, né? Então, por exemplo, eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu emprego, e eu precisava, eu gostava, né, de fazer aquilo que eu fazia com amor e tal, e a minha família também em Curitiba, então, e ele sempre querendo que eu estivesse junto nos programas dele. E isso demandava muita energia, porque eram muitos voos, né? Eu estava o tempo todo no aeroporto e tal, cansada, às vezes era acordar 3 da manhã para pegar o voo para chegar de manhã cedo em Curitiba para trabalhar e tal. Então, agradar, eu não sou muito de cozinhar, eu ficava cozinhando para os filhos dele, que ele tinha filhos e tal. Então, assim, que era um tempo que, assim, eu fazia com amor, eu queria, né? Mas o fato é que às vezes eu estava passando por cima de mim, porque eu estava cansada, porque eu queria estar fazendo uma outra coisa e tal, e eu não me escutava. Então, ok fazer isso de vez em quando, mas que sempre colocar os outros primeiro não é legal, a gente passa por cima de nós mesmas, né? E por que eu passava por cima de mim mesma? Porque, no fundo, eu não era uma deusa do amor. Eu não me amava em primeiro lugar. Eu não conseguia me dar amor em primeiro lugar, né? Então, quando você começa a ficar com alguém, como que a pessoa perde o interesse? Quando você deixa de criar uma vida maravilhosa para você. Pode ser que quando você conheceu, você estava focado em você, você estava criando uma vida maravilhosa para você, você estava olhando para as suas necessidades, você estava mais atenta a você mesma. Só que quando a pessoa chegou, você se perdeu, né? E começou a viajar na maionese, como eu falo, né? Só focando nessa pessoa. E aí, essa pessoa vai perdendo interesse em você, porque você parou de criar a tua vida maravilhosa, de focar na tua vida maravilhosa, de, sabe, de se divertir com as tuas questões também. Toda a diversão, toda fonte de alegria, toda fonte de, enfim, coisas boas vem dele. E aí você vai perdendo, né, esse teu encanto, a pessoa vai perdendo a admiração por você, porque de repente ele chegou, né, no trenzinho da tua vida, sentou na janela ali e sentou em todos os assentos, né, fechou o trem, agora o trem é dele e ninguém mais, sabe, tem importância. Nada mais tem importância, ninguém mais tem importância, porque você só consegue focar na pessoa. Então, por isso que eu sempre falo que ficante é ficante, ele não pode ter exclusividade dos teus pensamentos, não pode ter exclusividade das tuas conversas, né? E às vezes é importante estar até ficando com outras pessoas para que a pessoa que quer realmente ela venha e peça a exclusividade, peça namoro, porque ele vê que tem valor, só que ele vê que enquanto ele não se posicionar, né, enquanto ele não te trouxer algo mais, você também não vai abrir mão das outras pessoas, porque você não tem nada concreto. Então, isso que eu falo muito, gente. E ontem, ontem não, acho que esses dias aí, eu tava falando com uma mulher, ela tem 72 anos. Ela me contando que ela está nesse momento conversando com 8 homens ao mesmo tempo, todos eles super interessados, mandando mensagem o tempo todo, já tá ficando com alguns, né, já saiu com alguns, assim, né, nada muito profundo, mas enfim, tá saindo com alguns, todos eles super interessados. Por quê? Porque ela tá com 8 na cabeça. Então, quer dizer, ela não tá botando muito foco em nenhum deles. Até que algo
né, se torne mais concreto, né, que alguém de fato faça um movimento e que ela sinta no coração que, puxa, tá dando uma liga, enfim, ela não vai focar em um só. E aí que tá a questão, né? Eu me amo primeiro, gente. Então, a deusa do amor não é aquela que se abandona pelo outro por uma ideia de que a pessoa acabou de chegar, é um ficante ainda, eu já me abandono, né? Eu já deixo de dar amor para mim mesma, né? Ou talvez eu não sou deusa do amor, eu nunca aprendi a dar amor para mim mesma, então eu preciso desesperadamente que alguém colocar alguém nessa tarefa de me dar amor, afeto, carinho, atenção, senão eu fico muito carente, fico muito mal. Então eu preciso achar alguém para esse papel, para fazer esse trabalho. E aí, se eu acho alguém que minimamente faz, porque ainda é ficante, não é namorado, então não está investindo, né, ou comparecendo de uma forma como namorado, como marido, não, está comparecendo, investindo e sendo um ficante por enquanto. Só que eu já na minha cabeça trato como se fosse meu marido, já dou exclusividade, já, sabe? Porque eu preciso muito colocar alguém nesse papel. Só que com isso, eu perco a admiração dessa pessoa, porque ela ainda está investindo, me tratando, né, como um ficante. Então, gente, a história do tratar ficante como ficante eu acho que é um dos maiores erros, porque a grande questão é que as pessoas tratam como namorado, marido, como aquilo que elas imaginariam, que elas gostariam que fosse, daquela maneira que eu gostaria que fosse. Só que ainda não é, então eu fico vivendo no futuro, igual eu. Eu vivia no futuro de como eu imaginava que a pessoa iria me tratar, no futuro da relação que eu imaginava que a gente podia ter, né? Tinha um, inclusive, que depois, um tempo, eu descobri, né, que usava drogas, e ele falava né, eu descobri que ele teve um problema sério com drogas, né, um problema bem sério, que já tinha tido até, como é que chama, quando a pessoa fica em coma, assim, coloquem aí para eu ver, mas eu não vou lembrar agora, mas enfim, overdose, isso, obrigada. Então, alguém, uma pessoa que já tinha até tido problema, né, de overdose e tal, que quase morreu, mas que, quando eu descobri, falou que não, que é uma coisa lá de vez em quando e tal, que agora tá tudo resolvido, que não faz mais uso, né, que foi alguma coisa muito esporádica, tipo uma vez por ano. E aí, ao invés de eu perceber, né, e daí uma vez por ano eu vi que aconteceu de novo. Daí né, ao invés de eu já tomar uma atitude, eu ficava vivendo na imagem do que poderia ser, de como ele poderia, né, se ele realmente se curasse disso, realmente parasse de fazer uso, realmente, né, então viajei, né, eu estava vivendo na minha imaginação do que poderia ser, né? Mas o fato é que eu tinha que trabalhar com os fatos que eu estava vendo, os fatos concretos. E quando a gente está ficando com alguém, a gente precisa trabalhar com os fatos concretos, que são: quanto que essa pessoa está investindo em mim? O quanto que ele faz questão de me ligar, de sair comigo, de prestar atenção em como eu estou me sentindo, né? O quanto que ele faz questão de me mandar mensagem, né? Mas muito mais que mandar mensagem, de se chamar para sair mesmo, sabe? De me conhecer, quanto que ele faz questão de me conhecer, de saber da minha família, de saber da minha história, né? Isso tudo tem que ser valorizado, e não o fato da tua imaginação daquilo que você gostaria que fosse. E é esse que é a grande questão. Então, se ame, né? Seja uma deusa do amor, ou seja, aprenda a se amar, aprenda a cuidar da tua autoestima, para que desse lugar de abundância de amor, você consiga transbordar amor. Quando você transborda amor, porque você está se sentindo muito bem com você, porque você não precisa de ninguém para se sentir bem, dessa maneira as pessoas chovem na horta, né? O que mais as alunas do Método Deusa do Amor me falam, chove na horta. E aí, nesse momento que está chovendo na horta, que você vai poder ali ver com quem que você tem interesse, né? Com quem que essa conexão de você ter interesse mostra muito, né, a sintonia, porque o fato de muita gente se interessar não importa tanto, né? Às vezes tem gente que fala assim, eu atraio o homem assim, atraio a gente assado. Tudo bem, mas porque a conexão vai se dar por quem a pessoa se atrai por você e você se atrai pela pessoa. Então é aí que está a grande questão, né? Quando os dois se atraem.